Oi, Marcos, bom dia. Bom Obrigada dia, pelo convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Podemos começar? à sua disposição. Então, vou Quem compartilhar tiver, com vocês. quem tiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta sobre o futuro da educação jurídica, vai colocando aí nas redes sociais. Legal. Bom, inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre o que me levou, né, a estar aqui hoje falando sobre o futuro da educação jurídica. Como o Marcos falou, eu venho de uma carreira corporativa, principalmente, em departamentos jurídicos, e esse ano eu estou completando 25 anos de formada. Então, em 96 eu me formei em Direito pela PUC, e nos últimos anos, tanto na minha carreira corporativa, como também agora, nesse período em que eu iniciei a consultoria, né, a minha empresa, a Legal Studio, eu venho me deparando com vários aspectos que eu não esperava encontrar quando eu me formei, né? Acho que quando a gente se forma em direito, a gente tem uma expectativa, primeiro, de ser um profissional que concentra todas as atividades, né? A gente é um profissional liberal, onde todas as respostas e todas as soluções virão do nosso conhecimento, né? Do conhecimento que a gente adquiriu na faculdade. E eu percebi, principalmente nos últimos anos, que existe uma tendência de desagregação desse conhecimento. Então, não é só apenas o que o advogado sabe e usa, né, para ajudar as pessoas, para apoiar empresas ou indivíduos, mas é também aquilo que ele consegue executar com qualidade, com excelência, num mundo em que existe cada vez mais informação, um mundo onde a quantidade de processos, como o Vitor já ressaltou, é gigante, né? A gente é um país campeão em processos judiciais, temos mais de 100 milhões em curso. Então, a nossa profissão, ela realmente sofreu uma alteração e um impacto muito grande nos últimos anos. E a tecnologia chegou, eu acho que para ajudar a gente a fazer um salto. Então, agora, falando um pouquinho sobre como a educação jurídica tem que se transformar ou está se transformando, eu vou trazer aqui algumas reflexões com vocês em alguns slides. Vou só compartilhar aqui a tela rapidamente. Bom, uma das minhas experiências como diretora jurídica foi à frente de uma empresa de saúde. Quando eu trabalhei nessa empresa, eu me deparei com a transformação da profissão médica, né? Como os médicos sofreram, nos últimos anos, uma enorme transformação na forma como eles conduzem o seu trabalho. Então, eu resolvi trazer esse paralelo da medicina, porque às vezes a gente olhar para uma outra situação, uma outra realidade, torna mais fácil a gente entender o tipo de mudança que acontece também com a gente, né? No nosso caso, com os advogados. Nesse paralelo que eu estou trazendo aqui, eu gostaria de ressaltar que o médico, ele exerce a sua atividade, né, através aí de talvez de 5 grandes processos, né, de 5 grandes atividades. Ele recebe um paciente, analisa os sintomas, ele pede imagens e exames laboratoriais, né, para identificar o que pode estar havendo ali com aquele paciente. Ele, então, elabora um diagnóstico, prescreve um tratamento e acompanha a evolução do caso. Então, tudo isso o médico se espera, né, ou se esperava até pouco tempo atrás, que o médico fizesse integralmente todas essas atividades, com apoio, talvez, aí de um laboratório, mas, enfim, era o médico que concentraria a capacidade, né, de entregar esse serviço, o serviço médico para um paciente. Quando a gente começa a avaliar como esse serviço está sendo entregado hoje para a população, né, de forma geral, eu, na minha experiência, como eu falei, numa empresa de saúde, eu comecei a ver que a análise dos sintomas hoje, ela, primeiro, sofreu uma grande transformação pelo fato de que o tempo para você analisar um paciente, para você examinar um paciente é muito curto, né? A demanda por serviços médicos, tanto no serviço privado como no serviço público, torna muito essa dinâmica, né, de atendimento, tornou ela muito exprimida. Ela tem que ser feita em poucos minutos. Então, a análise dos sintomas é uma análise um pouco mais superficial do que era no passado, né? As imagens, os exames e todas as outras, os outros apoios que o médico tem para chegar a um diagnóstico
passaram a exercer um papel fundamental. Acho que ninguém vai hoje em dia ao médico sem sair com um pedido de exame, seja de imagem, seja de sangue, né, de laboratório. Então, os exames passaram a exercer esse papel. O diagnóstico, então, ele não é dado, muitas vezes, imediatamente. Ele espera que aconteçam esses exames para que possa ser, então, concluído qual é a questão médica que se apresenta. E aí segue também a prescrição do tratamento e o acompanhamento do caso. E aí o que eu queria ressaltar é que nessa atuação, né, do médico, a gente percebe que existe um grande impacto hoje da tecnologia. E um grande impacto na forma como ele, médico, vai se comportar ao longo dessa jornada, né, com o paciente. Então, aqui no próximo slide, né, eu faço uma pergunta: o que a tecnologia melhorou quando a gente pensa na atuação dos médicos? Primeiro, que aquele ideal, né, de você ter uma consulta longa, presencial, com o médico, isso está se transformando, né? O acesso ao médico, aos médicos via consultas virtuais, por exemplo, já sofreu um grande avanço, até no cenário de pandemia que a gente viveu e ainda vive, né? Então, em grande parte, os médicos passaram a atuar através de consultas virtuais, fazendo exatamente as mesmas perguntas e eventualmente até conseguindo avaliar sintomas através de fotografias, através de imagens que são compartilhadas nos meios digitais. Os diagnósticos por imagem sofreram uma grande transformação nos últimos anos com o uso de inteligência artificial. Então, a gente tem, o Vitor também ressaltou isso, né? A gente tem uma base de dados imensa em relação a imagens, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, o médico que tem que avaliar se houve ou não uma fratura, ele vai se valer, ele vai ter muito mais sucesso nesse diagnóstico se, em vez de se valer só na experiência dele, ele pudesse valer de um sistema que compara diversas imagens, talvez milhares de imagens de fraturas, e aí fica mais precisa a identificação se naquele caso concreto houve ou não uma fratura. Também temos as hipóteses das cirurgias robóticas, né? Recentemente, por exemplo, a cirurgia para retirada de câncer de próstata, ela hoje é feita através da cirurgia robótica, né, do uso de robôs, e tem ali uma precisão muito grande, muito mais alta, às vezes, que um médico fazendo acesso diretamente, coisa que a gente não imaginava alguns anos atrás, né? Como é que um médico não vai operar, né? Como é que é uma máquina, um robô operando? E a mesma coisa em relação a atendimentos, eu estou botando entre aspas aqui, presenciais em hospitais, porque também agora em época de pandemia, nem sempre o médico tinha a possibilidade de estar presente no leito, ali ao lado do leito do paciente, às vezes com grande risco de contaminação, né? E aí começou a se introduzir em alguns países a presença de robôs que trazem o médico em iPads ou até em outros devices, né? Onde o médico ele visita o paciente, mas ele só não faz isso de maneira presencial, ele faz isso através do robô. Então, aqui, pessoal, a minha intenção é trazer alguns exemplos de como na medicina se quebraram paradigmas sobre a atuação do médico. Né? Então, aquela atuação personalíssima, né? Ela mudou e está trazendo, aliás, uma série de vantagens, né? Se a gente pensa de como essas tecnologias hoje impactam a vida das pessoas. Fala um pouquinho de nós, né, dos advogados. Quando eu me formei lá, 25 anos atrás, se esperava que a gente tivesse um conhecimento integral dos conteúdos jurídicos, né? Daquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então, um bom profissional era aquele que dominava completamente esses conteúdos, né? Seja na esfera civil, trabalhista, claro, tinham especialidades, mas havia uma presunção de que esse profissional teria um grande conhecimento ou um grande arcabouço, né, de conhecimentos jurídicos para poder trabalhar. Também a gente trabalhava, né, a gente saiu da faculdade pensando que nós seríamos contratados pelo que nós fazemos pessoalmente, né, aquele expertise daquele advogado especificamente, aquele nome na porta, né? Isso é o emblema da natureza personalíssima da prestação de serviços jurídicos. Espera-se que esse profissional esteja presente nessa prestação, né? Ele faça esse trabalho. E eu coloquei aqui um terceiro elemento, né, que é o trabalho artesanal, mas no sentido de que a expectativa, né, do cliente, ou às vezes
pelo menos era assim quando eu me formei lá atrás, que cada caso seria único, ele seria analisado e solucionado de forma individual. Bom, a palestra do Vitor me ajudou já a colocar essa atuação num contexto muito diferente. Primeiro, a produção de conhecimento no mundo, né, pessoal, hoje são milhões e milhões de terabytes, ou melhor dizendo, não são terabytes de conhecimento que são gerados na internet todo dia. Então, não existe mais uma presunção de que um profissional tem condições de sozinho se atualizar com esse conhecimento de maneira integral, né? Ele vai ser um expert de todas as coisas que estão surgindo dentro daquela esfera de atuação, porque a produção, né, de informações é muito grande. A natureza personalíssima também, a gente acabou de ver, quando você tem várias atividades que são repetitivas, atividades que não são necessariamente relevantes ou que são estratégicas, né, para ser feitas por um advogado, elas acabam sendo distribuídas por pessoas e talvez um grupo enorme de advogados que precisam executar aquela tarefa, né, para dar conta do volume que existe. Então, isso acontece muito em departamentos jurídicos, acontece também em escritórios, que, por exemplo, um departamento jurídico de uma empresa grande, que tem que produzir não sei quantos mil contratos por mês, evidentemente não é um advogado, um especialista que vai fazer a redação de cada um desses contratos, né? Então, esse trabalho precisa, de alguma forma, encontrar agilidade, encontrar velocidade com o uso, provavelmente, de ferramentas. E no terceiro ponto, quando a gente pensa no sucesso de uma ação judicial, por exemplo, que antigamente era feita dessa maneira artesanal, hoje, talvez, esse sucesso seja mais plausível se você analisar os milhões de dados que existem em relação a processos similares. Qual foi o desfecho, né, o desenrolar daquela ação judicial, daquela tese? E hoje isso é possível, né, quando a gente fala da análise de dados e de como isso transformou esse trabalho que era feito de um a um para um trabalho que também usa, né, a jurimetria, como a gente já falou aqui em outras, nas intervenções passadas, anteriores. Então, passando um pouquinho aqui para o que é os advogados, né, o que é essa nova forma de trabalhar, em que advogados encontram uma desagregação de tarefas, né? Então, aquele ser único que fazia tudo, hoje ele é responsável, né? Mas ele encontra maneiras de trabalhar desagregadas para fazer análise dos fatos, né? Uma primeira etapa ali do trabalho do advogado, para fazer pesquisas da legislação, precedentes judiciais, né? Enfim, jurisprudência. Tudo isso também, de forma desagregada, pode ser conduzida, né, de uma outra maneira. Quando você chega à conclusão de qual é a solução a ser aplicada, claro que isso é potencializado pela quantidade de informação que você consegue agregar, fazendo uso de ferramentas, né? A própria elaboração da peça jurídica, a gente acabou de ver exemplos de como isso pode ser, em parte, automatizado. Claro que existe sempre, né, uma preocupação de escritórios e de empresas em ter qualidade nas elaborações, mas se você está falando de situações que se repetem, às vezes uma empresa tem, por exemplo, o mesmo tipo de contrato com vários prestadores que fazem a mesma coisa, a mesma atividade, para que você vai fazer um contrato de cada vez ou até fazer isso de forma manual, onde, na verdade, pode haver mais erros do que acertos se você colocar alguém, uma pessoa, fazendo o preenchimento de todos esses contratos. Então, a elaboração da peça jurídica, por si só, também é uma tarefa que pode ser desempenhada de outra forma, né? Não precisa ser feita pelo advogado. E o acompanhamento da evolução do caso, nós já há alguns anos percebemos que existem uma série de sistemas e plataformas que auxiliam nesse acompanhamento, né? Permitem, em vez de a gente ficar ali com o diário oficial, né? Na minha época era assim, pelo menos a gente ficava olhando, provavelmente deixando de ver, né? Em alguns casos até prazos e andamentos, porque aquela tarefa era insana. Acho que quem é mais jovem, né? Nunca passou por isso, de ficar em cima de folhas e mais folhas de diários oficiais todos os dias, porque claro que você tinha que olhar isso todo dia. Hoje você tem sistemas que são capazes de ler os andamentos de processos e assim acompanhar. Então, a gente chega à conclusão, por essas duas últimas telas,
que o papel do advogado mudou enormemente, a forma como ele trabalha mudou enormemente nos últimos anos e pode sim ser potencializada em cada uma desses cinco macroprocessos pelo uso da tecnologia. Então, quando a gente percebe, né, que houve essa transformação, eu digo sempre que existem 3 grandes impulsos, né, que a tecnologia deu. E eu já falei um pouquinho deles, né? A análise de dados, a capacidade de gerar, né, diagnósticos mais precisos, a automação, como já mencionei, né, parte daquelas tarefas que a gente olhou no slide anterior pode ser feito e até feito com mais qualidade com automação, e os modelos preditivos, que ajudam as empresas e os indivíduos a tomar decisões do que você vai fazer hoje, considerando a probabilidade do que vai acontecer no futuro. Esses modelos sendo feitos a partir de experiências passadas. Então, você no presente, tomando decisões futuras, né, que vão ter impactos futuros, olhando a predição feita a partir do passado. Então, tudo isso, a tecnologia impulsiona hoje, né, a capacidade do advogado de ser mais efetivo, se ele utiliza esse tipo de ferramentas. Bom, e como é que isso muda, então, a educação jurídica, né? Eu costumo fazer a distinção de novas habilidades e novos conteúdos. Primeiro, vamos falar das habilidades que surgem nesse contexto. Como a gente já falou, a jurimetria é, de fato, uma grande ferramenta. E o advogado tem que se ambientar, ele tem que se acostumar a pensar na jurimetria como um aliado, né? A gente viu algumas perguntas aqui no intervalo, após a reunião a exposição do Vitor, que falavam justamente disso, como usar a jurimetria, né? Como começar a ter um pouco mais de intimidade, vamos dizer assim, com a estatística para tomada de decisão. E aí, novamente, né? Eu acho que o advogado ele não está treinado para ter um olhar estatístico, ele está treinado para olhar caso a caso. E aí não é só o advogado. O próprio juiz não está treinado. Ele está treinado para olhar caso a caso e decidir, né, casos específicos. Então, como é que a jurimetria vai ajudar tanto advogados, enfim, juízes, promotores? Acho que todo mundo na comunidade jurídica pode tirar vantagens, né, do uso da jurimetria, porque simplesmente você, com a jurimetria, você tem uma informação um pouco mais robusta daquilo que já aconteceu, né? Daquilo que remonta ou que pode trazer para a gente um histórico de um comportamento, né? De como as coisas se desenvolveram. Então, por exemplo, para ter uma definição mais concreta, hoje um cliente pode bater na porta do escritório e perguntar quantos meses eu tenho até essa ação ter um desfecho, ou quantos anos? E o advogado, né, experiente vai saber responder. Provavelmente ele vai dizer, olha, na minha experiência, isso leva 2 anos, essa ação pode levar 3 anos para ter uma sentença. Agora, qual a maneira de você dar uma informação mais precisa? A jurimetria, ela oferece, através da análise de diversos casos, milhares de casos judiciais, um parâmetro de quanto tempo a ação pode levar, né? Hoje, por exemplo, o CNJ já utiliza a jurimetria para fazer algumas dessas análises, em termos de tempo de duração de um processo, né? Nas esferas do direito do trabalho, ou então na esfera federal, civil, enfim. Existem aí várias leituras que a jurimetria pode trazer para auxiliar você numa orientação como essa, né? Dessa natureza, sobre prazos. Quando a gente pensa em custos envolvidos, a jurimetria também é de enorme valia, especialmente no ambiente corporativo. Quando você começa a tentar entender, né, qual vai ser o impacto para a empresa daquele grupo de ações judiciais que hoje tramitam, né, e que tem ali uma série de possíveis desfechos, e você consegue definir qual é a probabilidade de perda, você tem um grande impacto nas contingências de uma empresa, né? Se você tem uma precisão maior de quanto aquela empresa realmente pode vir a perder, quais são as ações que têm perda provável, você tem um contingenciamento muito mais preciso. E você não onera a empresa de forma desproporcional ou desnecessária em ter contingências que não vão ser necessárias, né? Em ter recursos, né, que são colocados em provisionamento sem necessidade. Então, a jurimetria tem um enorme impacto
na avaliação de custos e na avaliação de prazos, né? Até mesmo na segurança jurídica que a empresa precisa ter ou que o indivíduo precisa ter em relação ao desfecho de um processo judicial. Então, ele deixa de contar apenas com a experiência do advogado, que, por melhor que ela seja, não substitui a leitura e a comparação de milhares e milhares de processos, né? Uma segunda habilidade que a gente percebe, né, que o advogado atual precisa ter, é que nem sempre o desfecho de um processo judicial, e aí no caso de processo, ou o desfecho de um contrato, que tem um conflito, né, que não se chegou ali a um acordo sobre o que deve ser entregue pelas partes, nem sempre o processo judicial é a melhor resposta. Então, hoje, a gente percebe, especialmente nos Estados Unidos, que existe um movimento muito grande de trabalhar com ferramentas de resolução de disputas, que sejam, primeiro, que tenham um alcance suficiente, né, para chegar aos consumidores, aos indivíduos envolvidos. Então, aquela época, né, do processo onde o único lugar que se conversa com a parte é dentro do processo, em frente ao juiz, e dentro daquele trâmite, né, que leva anos para ser concluído, hoje existe a possibilidade de se fazerem acordos, de se chegar a um consenso fora do processo judicial, e especialmente através de plataformas GDR. Então, eu acho que essa é uma habilidade que o advogado atual precisa desenvolver, como trabalhar com essas plataformas, né? Elas estão à disposição já, eu acho que de qualquer escritório, se existir o interesse, se existir a mentalidade, né, de trabalhar a resolução de conflitos dessa maneira. Uma terceira habilidade que eu vejo que o advogado atual precisa também desenvolver é o aprimoramento da comunicação, da sua forma de se comunicar, seja através de contratos, seja através de peças judiciais, mas está claro, eu acho que para todo mundo, que o advogado, no juridiquês, ele não tem mais a eficácia, né, que a gente espera na solução de problemas. Então, vou dar um outro exemplo. O juiz recebe talvez 1000 processos por dia, né, para decidir, um juiz de primeiro grau. Para que esse juiz possa ler todo o conteúdo que está ali, escrito da forma como nós fomos treinados, né, lá na faculdade, petições que entram, né, nas preliminares, depois na redação dos fatos, enfim, são petições que normalmente acabam sendo muito longas, porque incluem jurisprudência, incluem artigos, né, que são referenciados dentro da petição. Hoje, com as ferramentas do Visual Law, né, do Legal Design de uma forma geral, nós temos a vantagem de poder usar de determinadas ferramentas do digital, né, do ambiente digital, para facilitar a leitura e a compreensão desses documentos. Então, até agora, recentemente, né, eu tenho visto petições que carregam QR Codes, onde antigamente você colocava parágrafos e várias páginas referenciando legislação, jurisprudência, hoje você usa um QR Code e você remete o juiz aquela informação, se for necessária, se ele precisar fazer aquela consulta. Mas você tem uma peça mais clara, mais curta, mais limpa, mais simples, onde ele talvez consiga, de forma mais rápida, entender o que existe ali, o que está sendo discutido e qual é a decisão que ele precisa tomar. Então, esse é um exemplo de como o Visual Law pode aprimorar, né, a comunicação e a efetividade de advogados na representação de partes perante o judiciário. E também, claro, o Visual Law é muito útil em contratos e na comunicação, por exemplo, de empresas com prestadores, de empresas com consumidores. A melhor coisa para uma empresa, para que ela possa evitar conflitos com seus consumidores ou seus parceiros, é que as regras, né, sejam muito claras entre eles. E para isso, os contratos que utilizam Visual Law utilizam ferramentas e o design, né, para facilitar a compreensão de documentos. Eu entendo que é de grande valia também, né? É algo que os advogados precisam se acostumar, assim como a gente, nós advogados, quando entramos num site, quando entramos num aplicativo, a gente quer ver tudo muito simples, né? Muito fácil de usar. A gente sabe que aplicativos usam a experiência do cliente, a experiência do usuário, como uma base para oferecer mais efetividade na prestação de serviços.
O Visual Law não deixa de ser exatamente isso, uma maneira de transformar aquela peça judicial, transformar a experiência do usuário daquela peça judicial em algo mais agradável, em algo mais efetivo. Então, essa é uma outra habilidade que eu gostaria de destacar para os advogados atualmente. A questão da inteligência artificial, o Vitor explorou bastante já como é importante que os advogados entendam o que a inteligência artificial pode trazer, a maneira como ela é utilizada para dar maior precisão, como eu falei, inclusive no caso dos médicos, né, que eu tinha dado como exemplo, nos casos dos advogados também, tanto na parte de pesquisa como na própria produção de documentos jurídicos. Então, entender o funcionamento, a capacitação, o Vitor explicou, né, que a inteligência artificial é construída ao longo de vários anos e de várias e da formação ali do que a máquina precisa aprender, né, para poder entregar para a gente um documento, ou entregar uma pesquisa aprimorada, né, depois de determinado tempo. Então, a gente tem uma grande vantagem em utilizar a inteligência artificial, mas também contribuir. Então, o advogado tem muito a contribuir na construção desse machine learning, né, do processo de machine learning. Por isso que é importante que ele tenha esse skill, né, de conhecer o funcionamento da inteligência artificial. Bom, além disso, eu entendo que a gente tem também uma série de novos conteúdos. E aí, o que eu quis trazer com essa tela, né, esse slide? Os advogados não só mudaram, né, estão sofrendo uma enorme mudança na forma de trabalhar, mas também naquilo que eles vão entregar para os seus clientes em termos de consultoria, em termos de conhecimento jurídico, né? Hoje temos aqui alguns exemplos do tipo de conhecimento jurídico que o advogado precisa ter para poder melhor orientar os seus clientes, para poder melhor representar os interesses dos seus clientes. Então, é essencial no mundo de hoje que um advogado conheça a legislação da proteção de dados, né? Evidentemente, uma legislação recente, pelo menos no Brasil, ela foi introduzida há pouco tempo atrás, mas a gente tem também uma série de países e jurisdições onde essa legislação já existe. Como a gente sabe, o mercado é global, né? Então, é importante que os advogados tenham um bom conhecimento da lei e dos princípios, né, que existem atrás da lei de proteção de dados. Também nos deparamos hoje com os crimes cibernéticos, né? Os famosos golpes, desde os golpes de WhatsApp, que infelizmente se tornaram tão comuns, até outros tipos de desvios, por exemplo, violação da intimidade, cyberbullying. Existem uma série de questões que se desenrolam dentro do ambiente virtual e que nós, advogados, precisamos conhecer melhor para poder orientar adequadamente os nossos clientes. Temos também, por exemplo, o uso do blockchain e a forma como eles mudaram realmente o mundo das moedas, né? E a introdução também a partir do blockchain dos smart contracts. É importante que os advogados entendam como funcionam essas tecnologias, como que o blockchain traz, né, confere segurança jurídica ou segurança, né, de forma geral, a contratos através dos smart contracts, né? Como são produzidas as criptomoedas, tudo isso são questões que o advogado não pode deixar hoje em dia de compreender. Inteligência artificial, mais uma vez, mas não apenas como ela pode ajudar o próprio advogado, né, a desempenhar suas funções, mas principalmente como ela afeta, quais são os impactos que a inteligência artificial pode ter no dia a dia das pessoas que podem se tornar questões jurídicas. Eu vou dar um exemplo que é bastante, acho que, disseminado, né, hoje em dia. Quando uma empresa faz a contratação de uma pessoa, né, para os seus quadros, ela abre um processo de seleção. E hoje é muito comum que esses processos de seleção, como existe um volume muito grande de candidatos, né, quando existe esse volume grande, que esses processos de seleção sejam feitos já com o uso de inteligência artificial para que você consiga trazer para um círculo menor de candidatos aqueles que melhor se encaixam no perfil que a empresa procura. Então, lendo currículos e lendo formulários, enfim, olhando as características dos candidatos, esses sistemas acabam trazendo um filtro, né, e um grupo de candidatos que melhor se adequa ao perfil da empresa. Agora, existem uma série de discussões sobre como esses sistemas
podem talvez até traduzir determinados preconceitos, determinadas, por exemplo, restrições a candidatos que não tenham, vamos dizer assim, o perfil ideal, né, para aquela empresa. Então, existem questões de prejuízos, né, a candidatos negros, candidatos do gênero feminino e outros candidatos que, num filtro de inteligência artificial, se a programação, né, para que isso aconteça, não levar em consideração a necessidade dessa diversidade, você acaba eliminando candidatos que não se enquadram, né, naqueles requisitos. E aí, às vezes, é muito difícil identificar isso, porque isso está imbuído dentro já do sistema de seleção. Então, você eliminar o bias, né, você eliminar o viés que pode existir dentro de um sistema de seleção que usa a inteligência artificial é uma das discussões que a gente está tendo, né, nos RHs de empresas e que eventualmente pode se tornar uma questão judicial. Conhecer também o que as startups, o que os sandbox regulatórios trazem, né? Qual é a regulação que precisa ser implementada para esse grupo de empresas que está começando, né, a entrar no mundo dos negócios, também eu vejo como um conteúdo importante. Cada vez mais vai ser comum que advogados se deparem com clientes como startups, onde elas não vão ter as características de uma empresa já estabelecida, já constituída, onde elas serão, como é o caso do sandbox regulatório, sujeitas a regras diferentes, a regras flexibilizadas. Então, o conceito do sandbox é muito interessante, é um conceito quase que de laboratório, né, para que as startups possam crescer. Um exemplo disso é o sandbox regulatório da SUSEP para empresas e startups na área de seguros. E o que é interessante é que o advogado precisa desenvolver, né, é interessante que ele desenvolva esse olhar. Como tratar um cliente que é uma startup e que vai ter necessidades específicas diferente de um cliente já estabelecido. Então, acho que são aí alguns exemplos dos novos conteúdos que a gente vê na educação jurídica. E já caminhando para o final, eu diria o seguinte, existe uma grande pergunta no ar, né? Será que o ensino tradicional precisa ser reformado? Ou a gente tem aí uma oportunidade de complementação desse ensino clássico, né, que a gente tem nas faculdades? Então, nesse momento, eu acho que a gente ainda não tem um desenho nas universidades em que a gente possa dizer que os conteúdos têm que ser substituídos, né? O conteúdo clássico que a gente aprende na faculdade, ele ainda é necessário, ele ainda precisa ser trazido para o aluno, para que ele possa se tornar um advogado de qualidade, né? Ele também precisa da formação profissional, dos estágios, da experiência prática, né, para se tornar realmente um advogado. Agora, de tudo isso que eu já falei, né, que eu acabei de falar, o que de fato está hoje dentro das faculdades? Eu diria que muito pouco. As universidades estão aos poucos trazendo conteúdos que podem, né, ser mais próximos dessas novas realidades que eu comentei nos slides anteriores, mas isso ainda não é padrão. Eu diria que existem milhares, né, de cursos de direito no Brasil e muito poucos podem estar desenvolvendo alguma coisa no sentido de alargar o conhecimento que o advogado vai ter quando pensa em tecnologia. Então, a gente vê a oportunidade que o advogado precisa perseguir, que é o conceito do long life learning, né, que é aquele aprendizado que nunca vai terminar, né, nunca vai se exaurir, e que pode ser buscado, e aí tem várias fontes, né, para o advogado buscar hoje. Desde cursos online, e aí não apenas cursos online no Brasil, existem uma série de conteúdos sendo oferecidos online, né, até por força da pandemia, isso ficou ainda mais comum, de universidades e instituições fora do Brasil. Então, quem domina o idioma, outros idiomas, né, vai encontrar conteúdos muito interessantes online que falam de inteligência artificial no direito, que falam de legal design, que falam da necessidade do advogado entender, por exemplo, a linguagem de programação. Você não precisa se tornar um programador, mas é importante entender como a linguagem da programação funciona para que você possa, de fato, trabalhar eventualmente com programadores, né, para criar seus próprios sistemas ou suas próprias soluções. Então, existem cursos dessa natureza. O estudo de novas tecnologias não precisa ser dentro de um curso de direito,
A gente vê vários cursos que falam, por exemplo, de blockchain, não necessariamente voltados para advogados, então ele deve buscar esses conteúdos também de forma interdisciplinar, né, ou multidisciplinar. E, finalmente, já começam a surgir MBAs e pós-graduações que trazem, sim, como tema direito, inovação e tecnologia. Então, eu acho que o que eu gostaria de destacar, né, agora no final já da minha exposição, é que existe um enorme convite para quem se formou em direito, quem está estudando direito, e até mesmo como eu, quem já tem 25 anos de formado, de voltar e estudar esse mundo de coisas que estão acontecendo, que podem transformar a forma de como a gente trabalha, e certamente estão transformando aquilo que a gente precisa endereçar nas questões jurídicas que surgem, né, nesse momento em relação à tecnologia, né, em relação a esses novos conteúdos que eu comentei. Enfim, esses eram os pontos que eu queria trazer. Eu acho que é fascinante, né? E o que a gente está vivendo, e como eu falei, né? O convite é para que a gente nunca deixe de exercer o aprendizado, porque é a única coisa que a mente não se exaure, né? Não se amedronta e nunca se arrepende, principalmente, né? Como diria Leonardo da Vinci há muitos séculos atrás.